DNA de investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele é um engenheiro que virou startupeiro. Após ter trabalhado nas áreas de engenharia e TI em empresas de telecomunicações e logística, aprendeu de forma autodidata a investir no mercado financeiro. Se apaixonou pelo ofício de trader e nunca mais largou o mundo dos investimentos, decidindo empreender em um fundo de equity crowdfunding. Nosso convidado de hoje é Igor Romero, fundador da eFund Investimentos. Conversamos sobre sua trajetória, os aprendizados que reuniu ao empreender em uma empresa do ramo de café, a tese da eFund e o que analisa em uma startup para chamar uma rodada de capital, além da sua visão sobre a retomada do Venture Capital e as perspectivas para o segundo semestre deste ano. Como um empreendedor investidor que ajuda outros empreendedores a buscar recursos para escalar e investidores a encontrar boas oportunidades de investimento no ecossistema de startups, Igor reforça a necessidade de investir em educação financeira para atrair mais interessados ao mercado de capitais. Sobre seu modelo de equity crowdfunding, que abre as portas de startup com alto potencial de escalabilidade e retorno financeiro, Igor deixa um recado. Bom investidor não é só o que investe em 1 milhão. Confira agora os principais trechos da entrevista. Você se formou em engenharia e atuou no mercado de TI e telecom por 10 anos antes de começar a empreender no mercado de investimento. Antes de fundar a eFund, chegou a trabalhar como trader na Bolsa. O que te levou a fazer essa transição do mundo da tecnologia para o mundo financeiro? Eu sou formado em engenharia, né? Eu fiz engenharia de telecomunicações e elétrica lá no ano 2000, naquele boom da telecomunicações, e achando que alguma ia vingar na minha vida, mas não vingou, né? Porque eu sou extremamente financeiro, né? Sempre gostei desse mercado de finanças, mas eu trabalhei na área corporativa, em engenharia, passei pela antiga LL, depois virou a Rumo, passei pela Brasil Telecom também, que foi absorvida pela Oi. Eu entrei como trainee na LL, saí, fui morar fora, e quando eu fui morar fora, lá em 2008, cara, se não me engano, eu comecei a investir no mercado de fundos de investimento, né? Então, 2006, 2007 foi meio moda ali os fundos de investimento, a gente começou a investir, eu comecei a investir, comecei a tomar gosto por isso, em 2007 eu começo a estudar ações, 2008 perco dinheiro em ações como naquela crise lá que quebrou o mundo, e 2009 eu volto para o Brasil, e aí eu falo, bom, agora eu vou realmente estudar isso aqui de verdade, porque eu achei muito bacana. E eu começo a estudar em 2009, conheço alguns traders hoje famosos no mercado, o Giba, o Rafael Figueiredo, o André Moraes, conheço esse pessoal e começo a tomar mais gosto ainda pelo mercado financeiro. Então, foi uma transição meio que... eu acho que o financeiro sempre esteve na minha vida, sempre gostei desse negócio de finanças, de investimento, e eu acho que ali foi uma oportunidade muito boa, onde que eu virei a chave e comecei a realmente a investir. Depois eu passei pela HBO, que é o canal por assinaturas, mas sempre fazendo investimento na pessoa física. Em 2013 eu resolvo realmente viver de investimento ali como trader profissional, e aí sim eu começo a cair todo dia para operar mercado financeiro, ações, opções, índice, dólar, boi, operar termo e por aí vai, cara. 1 milhão de coisas que tem nesse mercado financeiro. Conheço outras pessoas do mercado, a gente monta uma mesa ali onde todo mundo ficava operando em conjunto, e aí as coisas vão tomando proporção na vida. Né? Foi um chamado vocacional, vamos dizer assim, né? Foi, cara, foi. Muito bom. E aí você aprendeu na prática? Não tinha tanto material na internet como tem hoje, né? Hoje você abre o YouTube ali, pô, tem 1 milhão de coisas ali que cospem na sua cara ali de investimento, né? Mas naquela época não. Naquela época a gente tinha pouco mercado, pouco conteúdo na internet, a gente tinha que comprar livros, estudar o livro ali, entender. Não tinha tanta gente para a gente conversar, então eu não tinha acesso ao Luiz para conversar sobre marketing, sobre assessoria de imprensa, sobre nada, tá? Então, o que a gente começou lá atrás foi um fórum que eu nem sei se existe ainda, que é o ADVFN, que o pessoal entrava nesse fórum, colocava os gráficos, escolhia ali
conversava um pouco sobre gráfico, sobre ação, escolhia alguns papéis para você conversar, e ali as coisas foram acontecendo. Eu conhecia o Luiz estudava sobre a Petrobras, colocava o comentário dele, eu colocava o meu sobre Vale, e assim as coisas iam acontecendo. Bom, e você também atua aí, vamos dizer, no mercado de commodities, né? Você criou uma empresa de cafés especiais, né? Como é que surgiu essa oportunidade num segmento tão diferente daquele que você estava construindo sua carreira? E como é que essa experiência empreendedora trabalhando nesse segmento te trouxe aprendizados para que você trouxe até hoje? Eu sou mineiro, né? Então eu voltava de Minas aqui para São Paulo e eu trazia muito café para o pessoal do condomínio. Só que lá em Minas a gente conhece o próprio produtor do café e a gente consegue pegar o café ali in natura com ele. E eu trazia esses cafés aqui para São Paulo, o pessoal começava a falar, quanto que é o saquinho, cara? E eu comprava o saquinho a 15, a R$ 5 e revendia aqui a R$ 20, tinha um lucro de 15. Aí, né? Eu falei, pô, isso aqui dá dinheiro, né, cara? E o café era muito bom. Então, nesse ponto, eu comecei a ver que isso poderia ser um negócio bastante lucrativo. E aí, trazendo esses cafés, chegou um dia que eu trouxe 40 quilos, cara, assim, todo vendido dentro do carro, o carro inteiro cheirando café. E aí eu cheguei no condomínio e o pessoal comprou tal, e eu falei para minha esposa, eu falei, pô, Carla, isso aqui dá negócio, né? É um negócio bom, oportunidade boa. E aí, quando o pessoal, um cara do condomínio, um amigo meu, fala, pô, Igor, você não faz cápsulas compatíveis com máquina de Nespresso e tal? E aí, Luiz, quando eu vi, cara, a margem que tinha em cima de uma cápsula de café, cara, e que era absurda, eu falei, não, esquece o pó, vamos para a cápsula, vamos negociar sua cápsula. E aí que, nesse momento, eu começo a comprar o café lá, o grão de café verde lá no sul de Minas. A gente levava para uma fábrica em Ribeirão Preto, onde ela torrava o café, descansava, fazia a moagem do café, encapsulava, eu trazia para São Paulo, e São Paulo vendia para todos os restaurantes, escritórios. O nosso foco era o B2B mesmo em São Paulo. E as coisas começaram a tomar uma proporção muito grande, tá? Quando foi na pandemia, em 2020, se não me engano, a gente quebrou em uma semana, porque a gente era focado só em B2B, em restaurante, em hotel, em escritório. E eu falo, pessoal, vem cá, vamos fazer uma reunião aqui. Ou a gente fecha a empresa, ou a gente vai começar a vender sempre na internet agora, vamos focar 100% do nosso esforço na internet. E aí foi um negócio muito maluco, porque a gente usou LinkedIn, a gente usou Instagram, Facebook, cara, tudo que tinha de internet a gente usava, WhatsApp, Telegram, todas as redes sociais a gente dava um jeito de encontrar cliente. E a gente começou a vender tanto, que a nossa produção em 2020, que a gente já tinha de estoque, acabou, a gente não tinha mais café para entregar para o pessoal, a gente mandou e-mail, ligou para todos os clientes que já tinham comprado e propomos ele a devolução do dinheiro. E o mais legal foi que todo mundo falou que não precisava devolver e que quando o café chegasse, mandasse o café para os clientes, né, para esse pessoal. E aí o café chegou 2 semanas depois, a gente mandou o café para o pessoal e as coisas foram crescendo, até que em 2021 a EFAND já estava nascendo em 2020, né? Em 2021 eu faço essa transição para a EFAND e estou com ela até hoje, tá? E o café, que fim que deu? E o café foi vendido, tá? E a gente vende a empresa de café para Vocês criaram uma marca própria, então? A gente tinha uma marca própria, tá? Chamava Dupier Café. Bom, e aí muito aprendizado Demais, empreender, cara. Né? Demais, cara. Empreender é um negócio... No final, tudo se trata de compra e venda também, né? Tudo compra e venda na vida, né, cara? Tudo na vida é um negócio, né, Luiz? Você não faz nada sem ter ali um ar ali de negócio e tal. E o empreendimento é muito isso. Então, o café foi, assim, um baita empreendimento, um baita aprendizado para mim, tá? Eu acho que foi a melhor escola. Eu tenho passagem, eu fiz MBA numa escola americana, mas eu acho que você empreender na prática ali é um negócio assim, é um ou outro MBA, como o pessoal fala, tá? Não tem nem comparação com a parte teórica de uma escola. É ótimo que te ajuda, que te abre um monte de conhecimento, mas o dia a dia do empreendedor ali é totalmente diferente.
Então, o empreendimento é muito legal, né? E quando você toma gosto por isso, você não larga, né? Então, quando você começa a empreender, entende esse jogo e gosta, você não vai largar nunca mais isso aqui, tá? Porque é um negócio assim que te traz tanta dor e dificuldade, mas a recompensa é tão ótima, é tão boa, que você fala, pô, eu vou sofrer tudo de novo, porque a dor lá no final, porque a recompensa no final é muito boa, tá? Bom, é impossível não comparar isso com o ecossistema de startups, né? Na verdade, a do Peer foi a primeira saída de uma startup que você fez, né? Sim, Vendendo, sim. né? E aí veio a iFund, né? Qual que é o modelo de negócio da iFund? Qual que é a sua tese? Em quantas startups vocês já investiram? Conta pra gente aí. A iFund nasceu, ela seria um fundo de investimento, e ela nasceu porque eu estava buscando alguns investidores, e aí eu falei, pô, cara, podia ter alguma coisa, uma plataforma, um Tinder da vida que fizesse esse match, né? E eu não conseguia achar, eu falei, pô, cara, os Estados Unidos tem, deixa eu olhar lá que lá vai ter. E lá eu conheci a WeFunder, que virou nosso benchmark, né? E que é uma plataforma sensacional. E quando a gente olha para o Brasil, nesse modelo, aí eu vi que já tinha algumas plataformas, Exceed, Blocks, já nascendo nesse formato. Eu falei, pô, isso é muito legal, quero fazer um negócio desse aqui. E aí a gente conhece lá, vai até a CVM puxa, nos dá a lei lá que era 588, hoje virou 88, e a gente começa a moldar a eFund em cima dessa lei, né? Hoje a gente foca aqui na eFund em startups lucrativas, a gente não tem um viés de entrar em startups deficitárias, tá? Porque isso encarrega um risco muito grande de investimento. Então, pelo Venture Capital ser um mercado já muito arriscado, a gente tenta mitigar esse risco o máximo possível, trazendo startups lucrativas, tá? E dentro dessa tese existe 1 milhão de itens, tá? Então, startups lucrativas, mais de 3 milhões de receita anual, margem líquida acima de 10%, alta liquidez no mercado. Então, preciso olhar tudo isso aí para trazer liquidez para o investidor. E como é que funciona o nosso modelo de negócio? A gente faz uma curadoria muito grande dessa startup, desse banco de dados que a gente tem, conversa com todas as startups que entram dentro da nossa tese de investimento, e eu converso com todas elas, tá? Porque eu invisto na pessoa física junto com todos os outros investidores. E depois que eu converso com esse pessoal, que a gente começa uma curadoria e uma diligência financeira, jurídica e contábil, né? E aí a gente vai afinando esse funil aí até sair a conta-gotas lá no final, e esse conta-gotas tem uma taxa de 1% de aprovação de tudo que a gente olha, tá? Então, ano passado eu conversei com 400 startups, 400 empreendedores que eu conversei, tá? Para entender todo esse mercado e falar, bom, o que a gente vai selecionar agora para trazer para o investidor, tá? A gente tem um pipe aí de 50 milhões para captar até o final do ano. Então, a gente sempre tenta manter esse pipeline grande e, em contrapartida, trazer bons investidores para essas startups, tá? Quando a gente fala bons investidores, não é aquele cara que que vai investir 1 milhão. É o cara que tem um network muito bom. É o Luiz, que tem um network muito bom no mercado de assessoria de imprensa. É o João, que tem um contato muito bom no varejo. Por quê? Porque quando esse cara, o Luiz, o João, o Otávio, eles fazem investimento nessa startup, o que ele quer? O que ele busca? Valorização do investimento. E para valorizar, ele pode usar o network dele para divulgar essa startup no network, para que a startup faça negócios, ganhe mais dinheiro, valorize, e no momento da saída, que a gente estipula ali entre 3 a 5 anos, esse investidor que participou desse crescimento ganhe um dinheiro considerável no final, tá? Então, e esse dinheiro considerável, a gente fala num retorno aí, numa média de 7 vezes, de 5 a 7 vezes, num período aí de 5 anos, tá? E quantas startups vocês já investiram? Nós estamos na 4ª rodada, Luiz. Nós investimos no final de 2021, que foi a primeira. No final de 21, a gente faz a primeira rodada. Ano passado tiveram 2 rodadas. Foi um momento muito difícil de captar dinheiro ano passado. Questão de eleição, juros altos, guerra de Ucrânia. Então, foi um negócio, um momento muito difícil de captar dinheiro para a Venture Capital. E esse ano a gente está com uma rodada aberta da Get Go, tá? Então, a gente olha muito para esse tipo de startup
de alta liquidez e com uma alta probabilidade aí de um retorno muito bom para os investidores, tá? E qual que é o plano de vocês aí para fechar 2023? Segundo semestre, vocês vão investir em mais quantas startups? Você está com um total de 4 até agora. Então, hoje, pronta para rodar, nós temos 3 startups prontas, tá? Uma é de posto de recarga de veículos elétricos, uma outra é de inteligência artificial de uma rede hoteleira, e a terceira é de uma antecipação de recebíveis no mercado de usinas fotovoltaicas, tá? Bem legal também, tá? E esse modelo de equity crowdfunding, ele está tendo boa aderência junto ao investidor brasileiro? E aí, uma outra pergunta emendada nessa, qual que seria a diferença entre equity crowdfunding e investimento anjo? Ou é a mesma coisa? São 2 coisas diferentes, tá? O equity crowdfunding, a ferramenta é um meio onde a gente traz investidores, pessoas físicas, pessoas jurídicas, investidores anjos, investidores traders, por exemplo, para investir em startups. Então, o equity crowdfunding é só um meio de você trazer esse pessoal e dar acesso a eles para startups que antes eram um investimento somente acessível por grandes investidores, tá? E quando a gente fala grandes investidores, era quem colocava mais de R$1 milhão em uma cota de um fundo de investimento, tá? Com a abertura do equity crowdfunding, que significa que quando eu tenho uma rodada de investimento, eu abro essa rodada, faço uma oferta pública dela, e todo mundo que vê ela pode vir até a plataforma conhecer essa oferta. Então, eu tenho o Luiz, a Maria, o João, todo mundo olhando simultaneamente esse tipo de oferta e decidindo quanto de valor financeiro eles querem aportar nessa startup, tá? Então, você pode aportar desde R$1.000, você tem abertura a startup de R$1.000, assim como você pode participar de alguns fundos onde a cota são R$300 mil, tá? Então, para esse pessoal que não tinha R$300 mil para comprar uma cota de um fundo de investimento, a gente abre esse modelo de crowdfunding, onde a gente dá abertura ao Luiz para aportar ali R$10 mil na Get Go, por exemplo, tá? Então, o equity crowdfunding é só o meio, só a ferramenta, tá? E o investidor anjo já é um investidor que vai aportar na startup e vai ajudar ela a crescer. Então, o investidor anjo, ele traz o dinheiro e traz uma mentoria do que ele conhece, do que ele sabe. O investidor anjo é a pessoa, né? É a persona. O equity crowdfunding é o meio que ele faz investimento, tá? Uhum. E no modelo de vocês também aportam Smart Capital ou é basicamente o capital financeiro? Hoje, a eFund faz a estruturação da rodada, tá? A eFund, perante a CVM, ela tem a nossa autorização da CVM permite-nos fazer a originação, que é o quê? É captar a startup no mercado, fazer a curadoria, estruturar, que é fazer o quê? Montar a documentação, a página de ofertas, e fazer a distribuição desse tipo de startups, tá? E o que é distribuição? É entregar ela às pessoas físicas, pessoas jurídicas da nossa plataforma, tá? Então, a gente pode atuar nesse mercado. Só que a gente não pode fazer o Smart Money. Como é que a gente faz isso, cara? A gente traz o investidor ali que gostou, por exemplo, da Get Go, e ele tem bastante experiência no varejo, e ele vai falar assim, pô, eu posso te ajudar a crescer, a fazer crescer a sua empresa, a sua startup? Então, para cada startup que a gente tem uma rodada aberta, vai vir um mentor diferente. Então, nessa de carro elétrico, por exemplo, certamente não vai vir o João, vai vir o Manuel, que ele é muito bom em carros elétricos, por exemplo, tá? Em tecnologia de carro elétrico. Então, para cada rodada, a gente ajuda esse empreendedor a conectar com diferentes investidores, tá? De alguma forma, o equity crowdfunding ele acabou trazendo uma democratização, né, para o mercado de investimento startup. Sem dúvida, sem dúvida. Tem tickets muito baixos, quer dizer, permite que as pessoas façam aí, aprendam, né, a investir e possam ter essa experiência de investir em startup, de seus primeiros passos como investidores em startups. O que você acha que falta no Brasil para que a gente tenha um mercado de investimento em startup mais robusto? Tudo bem, já tivemos um amadurecimento desse mercado nos últimos anos, a gente tem vários grandes VCs aqui, VCs internacionais, empresas brasileiras, como é o caso de vocês, mas o que você acha que ainda falta para que a gente amadureça ainda mais esse mercado e o investidor passe a considerar no seu portfólio de investimentos a startup como um ativo interessante?
É muito legal essa pergunta, porque ela tem várias respostas. Eu posso te dizer, educação financeira, por exemplo, pode ser uma delas. Primeiro, eu acho que essa educação financeira. Segundo, questão de juros. Os juros impactam muito no venture capital. Se você tomar por base, fizer uma comparação, por que o investidor ele vai sair de um mercado ali que está pagando para ele 14%, vamos arredondar para cima aí, ao ano, para encarar um risco de poder perder o dinheiro dele? Ele fala, bom, para mim, se eu colocar 100 mil ali, eu ganho 14% ao ano, para mim está ótimo, não tem problema nenhum ali, tá? Ele não tem muito interesse em correr risco no dinheiro dele. Só que, em contrapartida, quando ele aprende a diversificar o portfólio dele, ele começa a ver que dos 100 mil que ele ia colocar no CDI da vida, no CDB, ele pode pegar 10 mil e colocar numa startup, por exemplo. Ele pode pegar ainda esses 10 mil e colocar R$ 1.000 em 10 startups, por exemplo. E ele cria um portfólio de startups para ele, aonde que, se alguma dessas startups crescer nos próximos 3 a 5 anos e tiver uma saída de 10 vezes o que ele investiu, ele vai ganhar 10 vezes o investimento dele, que para ele vai ser ótimo. Tá? Então, ele começa a ver essa diversificação de portfólio que ele tem. Que vai contra esse investimento é a questão dos juros. Então, para o investidor hoje, conservador, por exemplo, moderado, ele não abraça um investimento em venture capital porque o juros está alto. Tá? Em contrapartida do que aconteceu alguns anos atrás, onde o juros estava baixo e a enxurrada de dinheiro para o venture capital era gigantesca. Então, tanto que você fazia rodadas de investimento muito rápido, com uma velocidade muito grande, e valuations de startups assim, extremamente inflados. Tá? Então, uma startup não valia 100 milhões e fazia captações a 100 milhões. Tá? Então, o que falta para tomar mais velocidade, mais corpo nesse tipo nessa modalidade de investimento, eu acho que a educação financeira, em contrapartida, precisa de juros baixos também, tá? Porque conforme os juros baixos, o investidor mais moderado, ele começa a procurar outro tipo de investimento para a carteira dele, tá? O investidor arriscado não, o agressivo não. Aí ele vai para o venture capital, ele não quer nem saber. Mas o moderado e o conservador já começa a olhar um pouco diferente para isso, tá? Ou seja, temos que torcer pela baixa dos juros. A gente tem vários motivos para torcer, esse é mais um. Tem vários motivos, né? Não é só esse, né? Particularmente para quem atua no ecossistema de startups, como é teu caso. E quais que são, na tua visão, os principais erros que os investidores cometem ao avaliar uma startup e aportar capital? Existe alguma fórmula para identificar uma startup com potencial de se tornar uma empresa de sucesso, quem sabe um unicórnio? E que critérios que vocês utilizam para avaliar uma startup para captar investidores? Bom, por partes, erro de investidores existe 1 milhão, cara. Cara, falta de conhecimento, o cara aporta muito dinheiro em uma só startup, não diversifica o portfólio, isso por parte do investidor. Ele acha que a startup que ele aportou dinheiro vai ser um unicórnio e não vai ser. Então, ele não pode pegar 100 mil e colocar em uma só startup. Ele pega 100 mil e divide em 100 startups, por exemplo. Tá? De modo que ele fique protegido caso alguma dessas dê errado. Então, erro do investidor tem 1 milhão. Tá? Então, desde falta de conhecimento, não diversificar, não entender da startup, investir em startups que não conhece do setor. Eu, por exemplo, tenho uma facilidade de analisar startups do meio financeiro. E eu tenho uma dificuldade tremenda de analisar startups do agronegócio. Então, eu não invisto em startups do agro, porque eu não conheço, eu não sei analisar. Você precisa conhecer o setor daquela startup. À medida que você vai ficando mais experiente, vai conhecendo, aí sim você se aventura num setor que você não conhece, baseado naquela documentação que você recebe quando você acessa a plataforma. Deixa eu conversar com esse empreendedor, deixa eu ver qual é o perfil dele. Esse cara é um cara mais fechado, mais aberto, é um cara que desfoca, é um cara focado. Então, o investidor tem que começar a estudar mais investimento em startup para ele poder perder o medo de investir e, com isso, começar a ganhar mais dinheiro no futuro. Tá? Existe uma fórmula para identificar uma startup com potencial? Tá. E que critérios que vocês da eFund utilizam para avaliar uma startup para captar investidores? Não existe uma fórmula, Luiz, que você fale, que você coloque ali no Excel e fala, cara, esse cara vai ser um unicórnio. Tá? Não é muito bem assim.
como é que a gente seleciona startups, tá? Então, a gente olha muito para empreendedores, bons empreendedores, tá? É isso que a gente olha. O que o Luiz fez até agora com o dinheiro que ele recebeu? Em quanto tempo ele conseguiu uma receita expressiva com pouco dinheiro que ele tinha e o que ele fez com esse pouco dinheiro, tá? Que é o tal do fazer mais com menos, tá? Então, quando a gente consegue identificar uma pessoa, um empreendedor que tem esse perfil, cara, de cabeça de dono, de empreendedorismo, eu vou fazer o negócio acontecer com pouco dinheiro, a gente já começa a olhar para ele com mais carinho. Porque se com pouco dinheiro ele fez um resultado bacana, muito interessante, e se você dá muito dinheiro para ele e ele tem uma cabeça mais centrada, ele não é um cara malucado, ele certamente vai conseguir pegar esse seu dinheiro, fazer uma coisa muito extraordinária na empresa dele e alavancar um ponto muito superior do que outros empreendedores. E aí, nesse ponto superior, vai estar os investidores aqui esperando ele para fazer uma nova rodada de investimento. Aí você se pergunta, pô, mas esse cara tem cabeça para ir recebendo rodada? Ele pode não ter, mas se ele for bom no operacional de execução, certamente vão ter mentores ali para falar, Luiz, vem aqui que a gente vai te ajudar, vamos te balizar aqui para você focar na execução, fazer o negócio crescer, enquanto a gente vai te ajudando com o financeiro, tá? Então, quando o empreendedor é muito bom, o produto é muito bom, o mercado muito bom, certamente isso tudo brilha os olhos, tá? Para você decidir investir numa startup aqui na iFund, a gente olha uma série de itens, tá? Então, desde mercado, produto, quanto de dinheiro ele já recebeu, o que ele fez com esse dinheiro, quem que é o empreendedor, o perfil dele, a gente bota teste psicológico em cima desse empreendedor para entender a cabeça dele, olhamos para o mercado, que tamanho que é esse mercado, olhamos para a concorrente, então, assim, olhamos uma série de coisas, são mais ou menos 40 e poucos itens que a gente olha para decidir investir. Mas tem uma questão também relacionada a ir com muita sede ao pote, né, do ponto de vista do investidor, de já comprar uma participação, ter um percentual de equities muito grande logo de largada. Isso pode ser um problema no futuro, não? Tá? Depende muito do perfil do investidor. Se você é iniciante, você tem que ter muito cuidado com esse tipo de abordagem em cima da startup. Por outro lado, se você já é um investidor experiente, você é um empresário, você tem um conglomerado financeiro de empresas, é muito normal essa prática. Por quê? Porque eu tenho várias empresas, eu entro, compro 40% dela agora, 50%. Se essa empresa realmente performar, eu acabo absorvendo 100% dela. E eu pego essa empresa e coloco dentro das minhas outras empresas, tá? Então, existem esses dois lados da moeda. Se você é iniciante, você está fazendo uma coisa muito errada. Agora, se você é um investidor já avançado, empresário, então é como o pessoal do Shark Tank, por exemplo. Quando os empreendedores vão lá pedir dinheiro, esse pessoal fala, ó, eu quero 50% da sua empresa. Por quê? Eles têm várias empresas atrás e se você se sentir desmotivado, eu vou pegar a sua empresa, vou absorver, vou plugar em uma outra empresa, ou duas ou três, e isso tudo vai continuar crescendo e nada vai ser perdido, tá? Então, essa é a estratégia de investimento que alguns investidores tomam ou não, tá? Ou seja, depende muito da experiência e do portfólio que eles têm. Sim, não tenho dúvida, tá? Tá. Bom, e do lado do empreendedor, como é que estrutura um pitch matador? Tem uma receita para um pitch matador? O que te chama a atenção em um pitch? Cara, um pitch para o investidor, ele tem que ter algumas informações, tá? Então, ele precisa ter o que a tua empresa faz em um slide, qual é o mercado que você está atuando em um slide, quanto você quer de dinheiro, teu produto, você tem que ter uma série de itens ali, a gente tem até um modelo no nosso site que você pode baixar, que conta isso em 12 slides, o que você tem que ter ali, tá? E uma outra coisa não ficar enrolando, tá? Você não pode ficar ali enrolando, porque o investidor ele vai saber que você está enrolando, e você tem que ser o 100% transparente, sincero e direto com o investidor, tá? Ser claro, ser objetivo, direto. Quando a gente pergunta algumas coisas, não fica enrolando, não fica tentando escorregar pela lateral, porque a gente sabe que você está fazendo isso. Um ponto que eu sempre escuto também, que é importante essa questão da autenticidade, né, da originalidade, ou da forma como se apresenta, de não ser uma coisa muito amarrada, né, um pitch muito decorado, vamos dizer assim, né?
e tentar trazer muito da tua própria vivência, da tua experiência, que dor que você cura, da onde veio essa ideia, por que você acha que ela vai dar certo, de acordo com a tua experiência, com a tua vivência, trazer muito do próprio founder para o pitch, né? Senão fica parecendo que ele montou ali uma receitinha de bolo para convencer o investidor e não se torna algo convincente, né? Se torna algo muito mecânico, né? Sim. A autenticidade, tem que passar a verdade, né? a gente gosta, passar a verdade nos olhos, né? a gente gosta muito dessa autenticidade, tá? E uma coisa muito legal, Luiz, que você pega depois que você começa a conversar bastante, entrevistar bastante empreendedor, é a questão do decoreba. A gente, assim, cara, é nítido para a gente hoje quando o João vem apresentar no decoreba. É nítido. Se você faz uma pergunta para ele no meio da apresentação, ele se perde inteiro na apresentação, porque está tudo decoradinho. E é diferente do empreendedor que sabe o que está falando, que vive aquilo todo dia, o dia a dia da empresa. Você costuma stalkear um founder antes do Total, pitch? total. Você vai o quê? Vai nas redes dele? Total, a gente vai procurar saber o que ele está fazendo, o que ele está falando, para onde que ele está indo. A gente olha mais o LinkedIn, tá? Do que ele está fazendo, ele está saindo na imprensa, o que ele fez de legal, não fez. Tudo isso a gente transforma em número, em financeiro, para ver quanto de risco isso vai cair em cima do investimento, tá? Vocês têm algum segmento que vocês estão mais de olho? Assim, Luiz, a gente gosta de empresas que sejam escaláveis, tá? Que tenham uma tecnologia por trás, mas de qualquer setor, e que sejam líquidas, tá? Então, por exemplo, o que a gente chama de líquida? A gente entrevistou aqui uma vez uma startup que o menino criou lá um algoritmo que mapeava e controlava todos os bancos de sangue do Brasil. Ele avisava o banco de sangue que precisava de um tipo sanguíneo, que estava em falta, avisava de onde que poderia vir esse sangue, usava o cadastro dos doadores para mandar notificação para eles irem lá doar para repor o estoque que estava sendo mandado para o Brasil. Então, era muito legal, muito sensacional. O empreendedor muito bom também, tá? A gente não conseguiu encontrar compradores para ela. Então, tudo isso fez a gente ter um pouco de cautela do tipo, se eu estou trazendo esse tipo de investimento para o meu investidor, eu preciso dar liquidez para ele no futuro. Se essa empresa não tem liquidez, como é que eu vou devolver o dinheiro para o meu investidor? Ele vai ficar amarrado 10, 15, 20 anos com essa empresa, e não é o que ele quer. Perfeito. Bom, para fechar, como é que você analisa o atual cenário do ecossistema de startups? Você acha que ainda vamos viver uma escassez de investimentos por algum tempo? O mercado está começando a dar sinais de melhora? Essa onda de layoffs passou? Ainda vamos ver mais demissões? Como é que você está analisando esse atual cenário? No final do ano passado foi muito complicado. Então, teve juros, eleição, guerra. Então, todo mundo estava muito a risco quanto ao tipo de investimento arriscado. Então, todo mundo preferiu colocar dinheiro na renda fixa, e bem tranquilo, bem seguro, tá? Tanto que o número de investimento em tesouro direto, em CDB e CDI, cresceu absurdamente. Já nesse momento, a gente tem visto esses investidores virem, quererem buscar esse tipo de investimento, querer conhecer esse investimento, já começando a colocar um pouquinho de dinheiro ali, 10 mil, 20 mil reais, nesse tipo de investimento. E no caso, no lado das startups, eu tenho visto que essas startups, esses layoffs estão cada vez mais espaçados entre um e outro, né? Então, tudo isso que aconteceu de empresas quebrando, pessoas sendo demitidas, é um lado muito ruim, mas, por outro, para o investidor é bom, porque é uma seleção natural de ativos para ele poder fazer investimento, tá? Então, eu acho que o mercado aqui nos próximos meses vai ser mais aberto, já tem analista falando em juros caindo nos próximos reuniões do Copom, isso é muito bom. Ano que vem já tem gente falando juros baixos, ali a 12,5%. Então, é um sinal positivo que vai fazer com que o investidor migre o dinheiro para o mercado de venture capital, fazendo movimentar tudo novamente. Esses ciclos de altas e baixos são naturais de qualquer mercado, ainda mais no mercado de risco como de startup, né? Sim, cara. Eu acho que a boa notícia, que é o que você traz, é que nós temos um cenário econômico mais favorável aí, aparentemente adiante, e tudo isso serviu, esse ciclo que a gente está talvez fechando agora, serviu como um grande aprendizado, tanto para o empreendedor quanto para o investidor, né? Quer dizer, não tenha dúvida. Né, vamos tentar ser mais focado, trabalhar de forma mais
com o pé no chão, né, de forma mais planejada, sem burning, né, sem queimar dinheiro de forma deslocada e fazer contratações malucas e construir prédios faraônicos e tudo isso. Né? A gente olha muito para a cabeça do empreendedor, tá? Se ele é um cara mais pé no chão e se ele está olhando para a última linha do DRE. A gente sempre olha para isso, né? A gente sempre pergunta, Luiz, você está olhando para a última linha do DRE, que mostra se você está afundando ou está crescendo? Você fala, não, eu estou de olho lá. Eu falo, então tá bom. Então a gente vai ficar de olho junto com você lá, tá? Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be